Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhor Secretário-Geral do Ensino Superior, magnífico Reitor, Senhora Diretora, filhos e demais família de Vasco Graça Moura, amigas e amigos de Vasco Graça Moura, senhores professores, minhas senhoras e meus senhores. Umas palavras breves, antes de passar àquilo que escrevi, para cumprimentar a Câmara Municipal do Porto, na pessoa do Sr. Presidente, pela visão desta Casa dos Livros, pela visão do relacionamento entre a URB e a Universidade, também da gratidão ao magnífico Reitor e à Diretora da Faculdade por aquilo que representa o passo que hoje é dado, e também de reconhecimento a todas e todos os que, desde o primeiro momento, sonharam, acalentaram e contribuíram para aquilo que estamos hoje a viver. Foram muitas e foram muitos, nós não os esquecemos. A inauguração da Casa dos Livros, do Centro de Estudos de Cultura Portuguesa e o espólio de Vasco Graça Moura, que lhe fica associado, suscitam duas observações, ambas à luz da figura que foi o Vasco, a questão do espólio e a questão da cultura portuguesa. Comece por esta última. Como tantas outras figuras da cultura portuguesa, Vasco Graça Moura era um cosmopolita, embora não um estrangeirado. E não atribuo a estrangeirado qualquer conotação negativa. Basta tomarmos como exemplo as suas traduções, que já aqui foi dito, abarcam Dante, Shakespeare, Villon, Rilke ou Lorca, para percebermos isso. Multilingüe, multicultural no sentido antigo do termo, não é certo que ele apreciasse o sentido moderno. Vasco Graça Moura tinha uma amplidão de referências, leituras e interesses que o definiam como um grande intelectual europeu. E não é por acaso que foi um europeísta, ainda que com precauções, além de deputado europeu e autor de numerosos textos sobre a ideia de Europa e os desafios europeus. Burguês do Porto, liberal e cosmopolita, Vasco estava firmemente enraizado naquilo que se costuma chamar a tradição de Atenas e de Jerusalém, no plano cultural, ainda que não no sobrenatural. Sabia que não começámos ontem, que vimos de longe, que há um legado linguístico, jurídico, pictórico e poético que nos torna membros de uma civilização. Ao mesmo tempo, nunca quis contrapor a isso uma ideia da desgraçada pátria face aos esplendores do lá fora. Pelo contrário, manifestou toda a vida, e disso deu conta no seu percurso e na sua obra, o interesse pela história portuguesa e, desde logo, pela história da sua cidade natal, mas também pela história dos descobrimentos. Não é de querer que evitasse a palavra. Pelos clássicos da literatura, começando por Camões. Pela política da língua, da qual foi um militante e um desmancha-prazeres, em particular no tocante à acordo ortográfico. Mas também pelos autores vivos, incluindo os poetas que editou na imprensa nacional Casa da Moeda, e pelos artistas vivos, a que dedicou ensaios, artigos, poemas e textos de catálogos e de quem foi amigo. À cultura portuguesa e ao seu estudo dedicou Vasco boa parte da sua atividade profissional e da sua vida de escritor. Portuguesa porque nossa, porque antiga, porque europeia, porque sujeita sempre a esquecimentos, injustiças ou deturpações. Percorrendo os seus ensaios,
onde está tão presente a cultura de outras nações, encontramos uma e outra vez os temas portugueses. Camilo, Nemésio, Agostina, mas até as minudências forçosamente transitórias da política portuguesa, a que se dedicou com gosto e com verve. Cito, a título exemplificativo, mas apropriado a esta cerimónia, algumas das palavras que proferiu a propósito dos 175 anos da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Comemora-se, pois, dizia Vasco, a criação de uma universalidade da minha particular afeição. Cita num lugar cuja respiração cultural transcende em muito a simples localização física e existente numa terra a que me encontro visceralmente ligado. Poderia estar a dizer isto do lugar onde estamos hoje. E continua, Vasco. Uma biblioteca funciona também como um espaço quase onírico e certamente mítico, de vastos arcos de sombra, de representações e derivas da memória, ou de uma espécie de depósito tendencialmente omnívoro de toda a memória do mundo. Fim de citação. Mais uma vez, é como se, falando de outra circunstância, falasse desta que hoje nos reúne. Dir-se-á que Vasco Graça Moura deixou um espólio, mas não deixou descendência literária. Há hoje muitos autores de talento, mas não um seu herdeiro em temas ou em tons. Alguém que multiplica em poemas, traduções, romances, ensaios, artigos e polémicas, ativo e interessante em todos esses registros, excepcional em alguns deles. O Vasco era, nesse sentido e noutros, único. Mas há ainda assim legados que podemos assinalar. O legado do seu exemplo, de um patriota com o mundo, de um humanista heterodoxo, de um erudito mergulhado nos debates do seu tempo. O legado mais duradouro dos seus livros, a que certamente voltarão leitores menos preconceituosos, menos inquinados por discordâncias político-ideológicas. E o legado mais estrito, mais material do seu espólio, sendo um polímato, um bibliófilo e um colecionador, Vasco Graça Moura deixou um espólio que é o prolongamento da sua personalidade e da sua experiência. E se no início do meu primeiro mandato tive a oportunidade de me regozijar com o primeiro depósito de livros da Biblioteca de Vasco Graça Moura, nesta Faculdade de Letras, é-me muito grato assistir agora a este segundo momento, que é o da transmissão, não da memória do Vasco, de que se lembram a família e os amigos como eu, não do Vasco Graça Moura, de que se lembrarão os leitores e os críticos, mas de um conjunto de livros e documentos que representam a base material e transmissível de uma cultura. Digo isto porque temos visto espólios, manuscritos e bibliotecas que os herdeiros, por não saberem ou não quererem saber, deixam dispersar quando não destruir. Mas a cultura é aquilo que fica, desde logo aquilo que fica materialmente. Os livros que alguém juntou, leu, usou, anotou, a correspondência, os inéditos, a prova física humana de que se andou por cá. E no caso do meu amigo Vasco, do nosso amigo Vasco, é impossível que nos esqueçamos de que andou por cá. E aqui terminava eu o texto. Texto que correspondeu a uma opção entre dois caminhos. Falar do Vasco ou falar da obra do Vasco e do espólio do Vasco. E eu, talvez se quiserem, de uma feição presidencial, preferi falar da obra e do espólio do Vasco. Mas ao ver o filme, não resisti a falar
um pouco do Vasco. E isso não estava escrito. E não resisti porque, às tantas, no filme é citado uma passagem num poema seu, em que ele dizia: no que escrevi, sobrevivi. E eu achei pobre para o Vasco. É verdadeiro, mas é pobre. Porque no que ele viveu, também sobreviveu. E esta Casa dos Livros, assim chamada em homenagem à sua Casa dos Livros, poderia chamar-se a Casa das Pessoas. É certo que há autores, e essa é uma discussão muito antiga e infindável, que têm uma vida própria, que não é necessariamente a vida da sua obra, sendo que a vida da sua obra não é a sua vida própria. Mas no caso do Vasco, coincide. A sua obra é um testemunho de paixão. A sua vida foi uma vida de paixão. Tudo o que fez, fez por paixão. O que escreveu, o que colecionou, o que selecionou, aquilo a que aderiu, aquilo que repudiou, aquilo que abraçou, aquelas e aqueles a quem se deu. Fez isso sempre por paixão. Vivia apaixonadamente. E cada um de nós poderia, e eu de repente colecionei, em 50 anos de primeiro conhecimento, distante, depois próximo, finalmente de amizade, eu encontrei tantos e tantos exemplos daquilo que era a sua disponibilidade apaixonada. Era precisa uma sugestão para um discurso, ele sabia. Era precisa uma proposta para um encontro, ele sugeria. Era preciso um tipo de aproximação de pessoas ou de factos ou de ideias, ele antecipava. Mas fazia tudo isso não de um modo neutral. Ele era o oposto inodoro do ascético. Era o exemplo do comprometido, do empenhado, do apaixonado. Em tudo. Rigorosamente em tudo. E foi assim até ao momento em que nos deixou. Foi assim até ao momento em que soube daquilo de que padeceria e que iria motivar uma partida antecipada. Recordo a noite anterior em que estivemos e o dia em que teve a confirmação, em que almoçámos com um grupo de amigos. E ele entra e diz, confirma-se. Na véspera, no meio da folia de um ambiente de amigos muito mais vasto, ele admitia ainda uma vaga hipótese de que se não confirmasse. E depois o modo apaixonado como viveu esses tempos, que nunca foram últimos, porque para ele eram sempre primeiros. Tudo era primeiro. Tudo era um começo de caminho. Tudo era uma aventura, um percurso a desbravar. De vez em quando tenho pensado que, além da grande homenagem de hoje, talvez os amigos lhe devessem aquilo que se banalizou e que se chama, de uma forma muito pobre, um livro in memoriam. Enquanto é tempo. Não para contar coisas menores, mas para lembrar passagens maiores. É verdade que o espólio faz isso. É verdade que a obra fala eloquentemente. Mas talvez ainda vamos a tempo, um dia, de nos reunirmos uns tantos sobreviventes em termos físicos e sobreviventes em termos espirituais, porque depois há aqueles que nos sucedem e que chegam ao Vasco
pela sua obra e pelo seu espólio, a dizerem como a obra e o espólio marcaram as suas vidas. Uma coisa é certa: com livro ou sem livro, não é verdade que ele tenha sobrevivido apenas por aquilo que escreveu. Ele escreveu o que escreveu porque viveu o que viveu e como viveu. E naquilo que viveu, sobreviveu. Era isso que eu entendi que seria uma injustiça não acrescentar ao momento único, singular, inesquecível do encontro de hoje, da homenagem que o município, a universidade, a família, os especialistas e os amigos lhe quiseram prestar.